Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a desenvolver uma relação, buscando mais intimidade, sobre a atenção que um medicamento carrega, né? Uma vez que a gente é mandado a tomar um medicamento, ou seja, por causa de uma falha no nosso organismo, na nossa organização, é a mesma coisa que um pai mandar a gente organizar as coisas, e aí dependendo do tom de voz, né, a gente até chora, né? Dependendo do tom de voz. Faça isso! Você não fez isso! Quem mandou? Por que você não fez? Né? Então a gente tem vários tons de voz que desagradam o organismo, desorganizam o organismo e todos eles têm uma certa razão e uma reação tão grande porque vem do pai e da mãe, né? Então vem da vida, vem dos compositores da vida, né? E dentro do universo e das distanciações dos pais e das mães, outras coisas no universo vão tomando os lugares para que a gente mantenha a conexão. Por mais que a gente não chame de pai e mãe, existe uma desconvertase, uma convertação dos sentidos de raciocínio por organismo e fluxo de lógicas de aderir esses comprimentos artificiais, né? Essas considerações de decomposição sobre a conexão que a gente tem de alimentação para o nosso mecanismo, para a nossa conexão. Então existem coisas que falam tão forte ou têm potencial de falar tão forte quanto os nossos pais falariam. E as artes, elas fazem muito bem esse papel, né? Elas têm uma certa potencialização de chegar ao nosso organismo e materializar informações que dizem transduzir sinalização de fluxo de organização ou desorganização, né? Porque quando um pai e uma mãe fala desse jeito para o filho, é mandando instruções para que o filho tenha é, tenha coerência, obediência para escalar a preciosidade da vida sobre o sentido de regências que eles dizem saber e crer, principalmente naquilo que descompõe o lar, não é mesmo? Bom, mas tudo isso é muito denso para poder ser falado com o filho e isso a gente vai adquirindo com o tempo e com as variações de reflexões que a gente faz dessas cognições, desses lados de carregar os sacos da vida, né? Esses instrumentos de fazer nitrogenações, né? Fazer essas temperaturas nas nossas sentimentos e transduções de a gente chama de redes neurais, de redenções, como se a gente tivesse dirigindo o percurso ou tendo uma certa razão de controle pelos acréscimos de íons nervosos às descargas do organismo. Porque a gente já passou
por coisas semelhantes e sabe que dentro desse passado, dessa coleção de passados, a gente consegue desenvolver melhores distribuições dessas descargas. E a gente tem ergo-organismo para isso, né? A gente deserga e luta para continuar sendo pacientes, porque esse é o nosso maior inimigo, a paciência. Vamos falar que criança nasce paciente. Quem quer paciente? Quem quer ser paciente aí? Ninguém. Nenhuma sensação quer ser paciente. Paciente é a maior inimiga da gente. Só que quando a gente consegue interpretar ela, fazer a leitura dela, né? A gente nem enxerga a paciência na vida. Ela, ela já se encontra no processamento da nossa virtualidade, dos nossos encontros de conexões. Então ela está sempre no percurso e é objetivo obedecê-la e não vê-la. A gente obedece à paciência, mas a gente não precisa ver ela porque ela nos dá medo. Ser paciente nos dá medo. A gente despista substancialmente, desorganizando a realidade para que exista um reflexo na mente que não a veja. A gente não quer cumprimentar a paciência, porque a paciência ela precisa de ser e estar em nós, né? Agora, quando a gente vê a paciência, existe um certo coeficiente de neurótica, né? De dor, de nojo, de neurose, né? E aí, dentro desse coeficiente de neurose, de ver a paciência, existem janelas que levam as pessoas a ficarem doidas, porque ver a paciência é você começar a caminhada para ser um paciente. E nenhuma sensação gosta de ser paciente. E você nasceu com a vocação para sentir. E aí você sempre está buscando o bem do sentir. E aí você está sempre navegando pelas comparações entre as tomadas, os túmulos de instantes que conjuntamente desintegram você na realidade, no universo. Então, dentro dessas navegações entre matrizes de valores, de busca de sensações do bem, você luta contra o mal. Só que o mal ele é uma sensação também e ele é bem-vinda. O mal e o bem, eles são mais bem-vindos do que a paciência. Porque ser paciente é destruir. O mal, ele não destrói o bem, ele só informa o bem sobre uma comparação escalar. A paciência, ela destrói a possibilidade de sentir bem e mal. Então, ela joga você à desmotivação e logo você está caminhando para a morte. Então, esse é o maior mistério da vida. Né? Maior entre interpretações e interpretantes, certo? E dentro desse lado das pessoas que começam a ver a paciência e virar até mesmo pacientes na vida de doutores, isso e aquilo,
A gente já explicou que a gente tem vários doutores na vida, porque o doutor não é só o médico sobre esse nome, esse chamado. Doutor não é só o psicólogo, não é só o nutricionista. Doutor é o advogado, doutor é o jornalista, é o editor, é o redator, é o youtuber, né? Caso existe uma chave e uma fechadura para desconter essa doutrinação. Doutor, doutrinação. Uma receita que doutrinadamente dá certo. Porque aceita diariamente a receita das medidas do dia a dia, do diário, da pesquisa psicológica, consente estar desapertando mais bem do que mal. Então ele está na onda do bem e do mal. Ele não está destruindo a capacidade de sentir. Ok? Então esse é o lado doutrinado, né? A gente consegue conquistar isso com relações. Por isso que a gente sempre fala, procure relacionamentos, mas relacionamentos bons. Relacionamentos que possam te trazer sensações mais bens do que mal. Mas todo relacionamento ele traz bem e mal. É necessário. Só que dentro da sua razão de ser um agente dessa sensação, motivador, né? Que tem um feedback aí, que pode fazer mudanças, tente causar o bem para que o resultado desse curto de sensação seja sempre bem. E que ele não destrua você nem a todos no sentido da morte, no sentido da falta de sentimento. Não é mesmo? Queira se olhar no espelho e se comparar. Ó, tá bem, tá mal, tem um objeto para me comparar. Queira isso, né? Porque está sobre as pontas. Está sobre as pontas, não. Está fora das pontas, dentro dessas instruções, desses campos, está morto. Veja só, Deus e debaixo da terra. Então, se o nível de comparação é na terra, debaixo da terra não sente mais. Se o nosso nível, nosso plano é que a terra, quem está no céu não sente mais. Você entende? Então, se o seu momento é estar vivo, queira estar sentindo bem e mal. Agradeça por sentir bem e mal. Agora, se você está morto, se você perdeu o sentido, tente estar no céu. Por quê? Porque você vai estar mais que 100%. Entendeu? Então é mais fácil lidar fora dos sentimentos quando você está acima, né? Não enterrado, ok? Bom, e hoje a gente vai continuar falando de um medicamento que tem muito a ver com essa questão. Aliás, todo medicamento ele tem esse lado de cuidar das sensações e motivar as pessoas a buscar competências para doutrinar-se sobre a suspensão da sua realidade que está prejudicada porque está com potencial de procurar, de fazer pesquisas de doutores. Qual doutores vou buscar na minha vida, né? Então, se você está com esse potencial, você é o próprio doutor da sua vida, né? A gente sempre nasce como preparados para assumir essa vaga na nossa vida.
né? Se nós não assumirmos, quem está no nosso lado, que eles possam assumir nesses momentos, né? Mas a gente tem capacidade para assumir. E essa é a questão, né? Quando a gente assume, a gente não vê a paciência. A gente assume e some ela, né? Então, bom, vamos entrar aqui no medicamento que a gente vai falar hoje. E aí a gente começa a conversar mais sobre esse vetor de atendimento às pessoas que estão com falhas nesses processos de organismo, nesses sistemas em convívio, né, conjunto. Hoje a gente vai falar do Benflogin, cloridrato de benzidamina. Bom, a gente começou falando que o produto da sensação ele parte de um ponto que é o ser, que é o organismo, que se conecta em objetivo a outro ponto. E sobre essa conexão de objetivos, ele sente o produto dessa conexão, né? Os efeitos dessa conexão. E se adapta a esses efeitos, né? Ele cria uma relação de adaptação, um conjunto que desinterfere nessa razão, uma quadra de associação rítmica, de associação organológica, fisiológica, bioquímica. E aí ele consegue passar, né? Imprimir uma sensação. Agora, se esse camarada ele tá emitindo pouco, ele não tá chegando aqui, o que acontece? A gente pode dar um estímulo para ele, e aí esse estímulo construir para ele uma chegada até aqui, né? A emissão, e ele conseguir, graças a esse agente aqui, ele conseguir imprimir um sentimento. Agora, se não houver nada que lhe ajude e ele estiver nessa, ele vai perder o sentimento. Ele vai perder, ó. Não vai ter nada, vai estar vazio. E a gente sabe que o bom da vida é sentir, né? É sentir vivo. O neném nasce chorando, mas ele chora não é por dor, ele chora de prazer. Prazer porque ele sente muito por estar vivo. Então o neném, ó, esse zero que parte de um útero e sai para a vida, cara, ele sente muito e ele precisa expressar, ele precisa reagir. Então, se a gente está reagindo, a gente está imprimindo o sentimento. Agora, se a gente não reage, nós estamos caminhando para a morte. A gente tem vários tipos de morte no organismo. E aí a gente vai falar da morte que acontece caso a gente não aceite ajuda, né, sobre essas falhas que pode acontecer. Porque as comparações, por mais que elas doam, elas são para os sentidos. Então, dói comparar? Dói.
Dói, 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 dói. Mas o que que é a dor? A dor é um kick. Então ela, por mais que ela doa, ela tem os seus limites, é verdade. Mas os limites, né, eles podem ser sinalizadores. E esses sinalizadores, eles podem ser potencializados. Então a gente tem as estradas dos sentidos. Ei, sentido-tudos, sentido-tudos. Então a gente tem o universo dos sentidos. E a gente sempre procura ser e estar nesse universo sentindo. Que isso é a conexão que a gente falou aqui, entenderam? Isso é a impressão, é a reação. O cloridato de benzidamina, benflogin, é um anti-inflamatório. Uma coisa, né? A reação, ela é uma impressão que a gente falou aqui. E a impressão é uma fala, né? Então, se eu mando uma corda aqui, ó, e ela bate aqui, ó, dependendo da grade aqui, ó, que ela encontra, ela recebe uma resposta, grade de resposta. A gente tem a tabela, né? Tabela de parede muscular. Orgânica, né? Muscular barra orgânica. E aí a gente tem essa organização da nossa casa. E a gente tem o pai interior. Ao mesmo tempo que o pai exterior ele pode chamar nossa atenção, o pai interior chama atenção. E o pai interior ele é um órgão. Esse é o pai que gosta de padrão. Por quê? Porque o pai órgão ele gosta de padrão porque ele consegue prever a resposta a partir da tabela de padrões. Por isso que o pai órgão gosta de padrões, porque ele instala padrões nas suas paredes. E cognitivamente ele sabe prever a resposta sobre a contração. Ele encontra a reação certa, a reação mais aceita pelo organismo, pelo que é dito através do órgão. Então existe essa fala, esse falogem, né? Fala do organismo para reagir, agir do interior. É um anti-inflamatório indicado para a região de orofaringe. Então, a orofaringe, agora a gente começa a ver aqui, ó, que as drogas que a gente vem falando, elas têm conexões interiores, ou seja, elas têm locais íntimos, de intimação. Então, se o local ele perdeu conexão, a droga vem e entra no local, a droga, o comprimido, e comprime e cumprimenta a conexão. Então, a droga, né, vem e intercepta. Ó, eu tô aqui e o meu objetivo tá aqui. E eu tô aqui assim, ó. Droga, eu não tô conseguindo conectar, entender. Opa, vou tomar o meu comprimido. Tan, 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 tan. Se for o comprimido certo, tan, 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 vai brotar conexão.
Então a semente vai brotar conexão, caso não haja, né? Então esse é o X da questão. Benflogin, ele age, né? Esse comprimido Benflogin, ele age na orofaringe, quando ela está inflamada. O que causa a inflamação? A inflamação, ela causa o avanço do limite. O que é avançar o limite? É você infringir uma lei, é você ganhar uma multa, é você fazer o estresse oxidativo de células que estão conectadas, né? Então você tem as células conectadas lá por uma linha, né? E aí quando você rompe essa conexão, você cria um processo inflamatório. Por quê? Porque rompe a estrutura. E essa estrutura, a graça dela é que ela consegue se potencializar com esses rompimentos, porque ela consegue ganhar sinalização. Ou seja, isso é a ressurreição com um maior potencial, né? Ressurge potencializando. Ou seja, a tabela aqui ela é atualizada por essa contração de rompimento, de inflamação. Então a inflamação ela pode ser elevada a um bem. Isso depende do processo do advogado, né? Do juiz, do júri, depende de você. E aí existem essas etapas, né? Existem essas etapas de processo, como num tribunal. O organismo ele tem as suas etapas de processar essa inflamação e cuidar dela, com auxílio de você e da sua desorganização em função desse benefício, né? A restauração desse conjunto sensitivo. Ele é indicado para a região da orofaringe, doenças periodontais, combate a infecções e indicado até para acalmar coceiras em crianças. A dose máxima diária é de 200 miligramas. Então, sabe-se que no dia a dose máxima é de 200 miligramas. Estudos mostram que a ingestão de 500 miligramas de benflogin leva ao desenvolvimento de alucinações e se associado ao álcool, esses são mais intensas. A palavra é alucinação. Efeito toxicológico. Então, 200 é o limite por dia. E se a pessoa ela esquece desse limite e ultrapassa o limite, ela ultrapassou o sinal vermelho, o que acontece? Ela vai receber uma multa do organismo. Por exemplo, se ela usou 500 miligramas, como indicado ali. Isso é a partir dos estudos laboratoriais que demonstram esses efeitos. A alucinação é uma falha no controle das ondas eletromagnéticas que estão dentro do espectro sensitivo. Porque essas ondas eletromagnéticas elas são muito importantes para levar os impulsos nervosos
a serem admitidos em transdução de sinal. Ou seja, movimentos sobre esse temperamento nervoso. Um ótimo temperamento nervoso é, é você frear esses nervos, essas ondas eletromagnéticas que muitos são capturados pelos olhos, sobre efeito somático, você consegue frear elas com adereços é, olfatórios, né? Estímulos olfatórios, estímulos perfumários, não, como é que é? Estímulos cheirosos, né? Perfumantes. Eu tentei colocar um sufixo aqui na palavra perfume, mas não consegui encontrar um que suavizasse uma rima. Para conter esse valor aqui da fala. Mas o perfume ele consegue frear o estímulo elétrico, que é muito rápido, né? Se você pensar a onda eletromagnética dentro do espectro visível, ela já é bem rápida. E aí quando a gente tem esse sistema visual, né, o sistema de lidar com os estímulos visuais, sistema sensitivo. E aí quando você coloca uma suavização de cheiro, né? De estímulo de cheiro na visão, a, ao contrário da onda da visão para sinalização sensitiva do organismo, o cheiro ele já é uma onda mais pesada. É uma onda que tem cargas mecânicas junto de cargas eletromagnéticas devido a compartilhamento de efeitos na atmosfera. Só que a gente não diz isso cientificamente, porque a gente decompõe bastante as coisas. Então a gente tem um estímulo mecânico e um estímulo elétrico, eletromagnético. E aí o que acontece? Você consegue suavizar esse padrão, né? Então uma pessoa que ela tá com baixa em cheiro, né? Com dificuldade de cheirar, ela vai ver mais, porque ela não vai ter nada freando ela, então ela vai sentir mais nervosa. O que você pode fazer? Você pode dar um aroma, melhorar a respiração dela, ou até mesmo sua, né? Entendendo essas balanças sensitivas. Voltando aqui então. É... Então, esse efeito toxicológico, a alucinação. E essa alucinação, por essa descarga grande de esse defeito nessa balança sensitiva, essa alucinação ela vai na hora de procurar essa resposta, dada essa parede para o organismo sobre padrões, ela vai buscar, ela não vai achar e ela vai combinar achados, porque ela vai achar um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. E aí sobre esses vários achados, ela vai combinar um achado que não tem que não tem contração. E se não tem contração, o organismo ele vai construir uma contração e essa contração não tem muito sentido, entendeu? E aí essa falha de sentido vai fazer com que o organismo busque um sentido na realidade exterior. E aí ele vai procurar e ele só vai encontrar alucinação, porque ele não tem bases de sentido lógico
para esses pedaços de encontros aqui, ó. Porque a gente precisa de um bloco de descontração e não faíscazinhas, entendeu? Mais ou menos assim. Então, o lado de imprimir sensação vai falhar. Agora, tomando 200 gramas de Benflogin, ele vai conseguir conectar aqui, ó. Vai ser igual desse do segundo exemplo. 200 gramas por dia. Ele vai conseguir esse implemento de ajuda, né? Agora, tomando 500, ele vai ultrapassar isso e ele vai conectar com outros objetivos, né? Ele vai objetivar esse. E na hora de imprimir, ele vai imprimir um sim, mais um sim assim, ó. Todo todo sem contenção. Sem contenção de distributiva, né? Dessas descargas. Isso acontece graças aos efeitos psicoativos de seu princípio ativo, o cloridrato de benzidamina. Por isso, a utilização desses medicamentos em altas dosagens tem sido muito comum entre os adolescentes e jovens, principalmente na vida noturna. Então, por que a gente está falando isso aqui no canal? Porque jovens, né? Jovens, eles querem sensações novas para contar, não só para contar, mas para estimular o encanto com a vida. Por que o jovem hoje em dia caça isso? Porque ele se alimenta de feedback dos amigos, dos companheiros, das amizades. E esse feedback dos amigos que o jovem tem estimula ele a caçar, porque ele vira como se fosse um líder nesse sentido da lógica de ser um visor para os amigos rirem ou até acharem coragem, né? Então ele vira o jovem, ele começa a tentar ser o líder da turma, mas não assim, em vários sentidos. E aí o sentido que der para ele vai tentar virar o sentido do bobo. Então por isso que num grupo de amigos a gente tem vários sentidos, né? Ele pode ser o mais inteligente, um pode ser o mais bobo, o outro pode ser o mais corajoso, o outro pode ser o mais bonito, esse aqui pode ser o mais gordo, esse aqui pode ser o mais transgênero, sei lá. Vamos supor assim, né, que hoje tem várias coisas surgindo demais, né? E essas lideranças, em conjunto, eles conseguem ficar quando eles conseguem ser líderes de alguma coisa. Então, esse cara E aí, eles são estimulados a serem amigos, né? E isso encanta a vida deles, né? Isso lhes fazem encantado nesse universo aqui, ó. O universo de servir amigo. A amizade é importante porque com a amizade a gente consegue ter motivos, ter objetivos em comum para calcular sensações. Os sensitômetros, né? O único problema é quando chega alguém e não tem. Chega alguém novo
né? Quando essa amizade não está bem formada, e aí chega alguém novo e é, quer liderar algo que a outra pessoa tem liderado. Aí, quando chega alguém que quer liderar algo que outra pessoa tem liderado, rola o fight, né? E esse fight pode romper essas conexões em comum que eles tinham e conseguiam orbitar nessa estratégia de amizade, né? E ao romper isso, esse aqui pode ficar, esse lado, esse quadro aqui, ele pode ficar ionizado, ou seja, desestabilizado, rompido, por conta dessa falha de líder para conter esse grupo. Ah, a gente está falando como personagens, como seres humanos, mas é exatamente o que acontece no organismo. Todos os órgãos têm padrões para poder desconter um indivíduo. Então esse aqui, ó, esse você, esse agente doente ou com saúde, ele tem vários órgãos emitindo as sensações, né? Buscando aquela questão que a gente falou com a paciência, né? Buscando é, buscando desviar da paciência. Desviar não, obedecer à paciência. Obedecer num sentido tão grande que vai se tornar automático. Esse aqui, ó, ele nunca vira paciente porque ele aderiu à paciência nas instalações. Então, quando ioniza e perde algum ou há um rompimento de algum líder aqui, desses líderes aqui, o que acontece? A ionização leva eles a começarem a ver ou buscar paciência. E esse buscar paciência ou paciência, para essa questão aqui, leva eles a entrar em estado de choque, de ionização. Até que eles encontrem um agente novo ou restaurem um agente que sofreu lesão desse ataque. Mesma coisa que acontece no organismo. Então não tem mistério nenhum, né? Já se tem relatos de jovens que incrementam seus fins de semana com a ingestão de 8 a 15 comprimidos da poção mágica, tomada com bebidas alcoólicas ou refrigerante. Então aqui houve uma certa ironia, né? Poção mágica. Na superdosagem há o aumento da produção e da liberação de dopamina no cérebro. Aqui, ó. Dopamina no cérebro. Então, se você tem um circuito fechado e aí o seu cérebro, sua nuvem que é o cerebelar, ele tem porta para 2 volt, né? Se você dá 3, a portaria ela vai sofrer um processo de lesão, né? Obstrução. Então você consegue causar a disfração por aumentar, né? E aí quando você aumenta a dose, né? Como a gente viu, você causa a obstrução e essa obstrução faz com que passe muito volt, né? No caso, você aumenta
o volt, a voltagem, né? E essa voltagem a gente se relaciona com a dopamina, porque a dopamina ela é um hormônio que avisa o organismo por parede, né? Por ação hormonal. O organismo, por exemplo, o café é ruim. É ruim pra caralho café. Nossa, café é muito ruim. Mas por que que todo mundo fala que é bom? Ué, por causa do efeito harmônico, né? Você se acostumou a tomar tanto café. Por quê? Porque você viu, assistiu e se convenceu de que café era bom. O problema era você que achava ruim, porque você não tinha adaptação. E aí o problema estava contigo, meu irmão. Café é bom sim. E aí você foi obrigado a criar hormônios, reações para elevar o café ao bom, ao bem flodin. Então, a, a, você não achava, então você não tinha objetivo para conectar sabor bem, mas você sentia, né? Então era sim ou não. Então você tinha conexão. A única coisa que lhe faltava era um bem para usar disso positivamente, imprimir uma sensação cada vez melhor. Então esse bem de Flodin. Agora, quando você toma em excesso, você tem reações bem extremáticas, né? Que não são basicamente se você, o efeito é parecido com o álcool. Quando você toma álcool, você começa a virar amigo de todo mundo e achar todo mundo bonito. Você está com muito excesso de bem flowing. Isso pode causar uma desaversão à sua imagem e um rompimento dos seus canais cerebelares de desimportar voltagem para conter potencial de dopaminérgico. Caraca, isso. É, ah, as experiências, ao aumento de produção e liberação de dopamina no cérebro, acelerando a atividade no sistema límbico, que controla as funções como memória e emoções. Sistema límbico. Aumento, controle de. Então você, por exemplo, controle de memória e emoções. Você achava que a menina era feia. Aí você toma, ou o rapaz, né? Aí você toma muito bem Flogin, o seu sistema límbico sofreu o descontrole. E aí, a memória que preservava você desse achado, dessa emoção, falhou. E nesse caso você começou a ver ela bonita. Aí, não só ver ela bonita, mas ela ou ele, né? Mas vários delas e eles. E aí você pode afetuar isso e causar uma memória que vai obstruir você sobre danos psicológicos. A gente tem o diário que cuida diariamente dessas memórias e emoções, principalmente aquela questão do pai e da mãe chamando atenção, né? Esse pai e essa mãe um dia vão se tornar memórias e emoções. E quando você agride eles e começa a achar sua aversão para romper com isso, ou seja, tomar muito Beflodin, ter essa efeito,
efeito alcoólico, né? Essa cascata dopaminérgica, esse bem extremado vai causar efeito psicológico. Porque a lógica era achar feio. Por quê? Porque você acha feio. Você é assim, essa é a sua peça, esse é o seu ensaio, esse é o seu pai, sua mãe dentro de você, isso é o seu controle. Por quê? Porque se você precisar de achar sempre eles bonitos, você vai virar dependente químico e você vai desromper aquilo que você é e você vai precisar de renascer nesse outro sentido, né? Você vai renascer, você vai configurar isso, mas para isso existe um preço, né? O vício benflodínico, o vício dopaminérgico. Isso é complicado porque é, o lado cerebelar, psicológico, cobra caro disso. E às vezes as pessoas não têm dinheiro para arcar com essas cirurgias, né? Cirurgias no sentido visiológicas. E aí elas depois, e principalmente o Estado, né? Condena cirurgia por assumir vícios, né? Condena no sentido de drogas ilegais. Porque o Estado ele já conseguiu assumir, por muitas empresas lutarem, né, pelas causas, as drogas, algumas drogas eles conseguiram levar à legalidade, por mais que sejam ruins, maléficas. Então existe um lado legal sobre, é claro, sobre idade, né? Porque ninguém vai aceitar uma criança fumando. Por mais que um dia empresas gostariam disso, né? Se não fosse as lutas de muitas pessoas. As experiências armazenadas sofrem deformações, causando alterações da percepção da realidade e, consequentemente, alucinações visuais. Entre os efeitos alucinógenos descritos, os principais são raios e luzes coloridas após a movimentação do globo ocular. Então, a gente tem esse dano na recepção do espectro visível. Coloridas após a movimentação do globo ocular e o chamado pelos usuários de efeito Bruce Lee, no qual são visualizadas cenas em câmera lenta. Essa eu não sabia. Efeito Bruce Lee. Né? Câmera lenta. Então o sistema límbico não conseguindo acessar as paredes, as memórias e as emoções. A gente tem essa parede celular, essa cartela de neurônios que atuam na plasticidade, no encontro das sinapses, né? E aí, com uma mensagem errada, ele não consegue acertar aqui, ó. Passa direto ou chega em algum lugar, mas não consegue conexão porque o conector está errado. A gente tem arranjos de desconexão orgânica. Por isso, né? Isso vai depender muito da sobredose, né? E da biologia, da genética da pessoa, né? Do usuário.
Quando acaba o estoque de dopamina, a pessoa sente cansaço, sonolência, irritação, tontura. Então, esse aqui é o preço caro. Dores de estômago e falta de apetite. Nossa, esse preço é caro. Principalmente quando a pessoa não tem noção de que isso tá matando ela. No sentido da lógica que a gente falou, né? Isso aqui, ó, faz com que ela leva ela a perder emoções no futuro. Perder a estima de achar alguém bonito, porque ela já desachou a versão contrária a ela bonita. E às vezes até ficou com a versão contrária da pessoa que ela achava bonita. É mais ou menos assim, ó. Você tem de achar uma pessoa bonita. E o contrário dela, feia, né? O antônimo, né? Só que se você inverter essa coisa, e principalmente lesar a partir da inversão e ficar com a feia, você vai sofrer um dano psicológico que talvez seja difícil voltar a achar a pessoa certa bonita. Porque você experimentou a feia e não que você achou bom isso, mas é que você meio que depledou, você fez uma depressão naquilo que estava apto para é, desenvolver, como que a gente chama na literatura? Desenvolver romance, mas é aquele tipo de romance, aventura, ou seja, um casamento mesmo, até que a morte os separe. Agora não, agora qualquer efeito dopaminérgico de aumento de consumo de substâncias pode fazer com que você se separe desse, porque você pode achar que esse camarada aqui é o bonitão, que você nasceu para lutar, né? Para viver, para buscar a sensação boa disso, né? Porque bonito é bom, né? É mais ou menos essa questão. Gastrite, úlcera, sangramento intestinal, convulsões e falências dos rins são sintomas provenientes do abuso prolongado desse medicamento. E aí só vai piorando. Gastrite, superacrescimento do estômago, pH muito baixo, só rompimento, né? Rompimento dos órgãos, né? Úlcera, então a úlcera ela corrói o, o interior do estômago, coisa que é muito difícil de acontecer. Sangramento intestinal, coisas muito ruins. Alguns médicos questionam a venda do remédio. Ele foi desenvolvido há 40 anos e tá vendo, ó? Então essa venda aqui, ó, ainda assim, ainda hoje precisam de questionar. Ele foi desenvolvido há 40 anos e de lá para cá foram descobertos novos anti-inflamatórios menos perigosos. Vai ser porque tem até o caso dos pais, né? Devem dar educação, mas complicado. Mas o uso do Benflogin nas doses prescritas pelos médicos é considerado seguro, 200 mg por dia. Consta na bula de forma bem clara e objetiva que o medicamento não deve ser associado a bebidas alcoólicas. E afirma também que a superdosagem causa alucinação. Mas às vezes a empresa só sobrevivem por conta dessas causas, né? Só sobrevivem, ou seja, produzindo muitos estoques desse medicamento. Né? A gente não deve fazer esses apuramentos, comentários, não. Desculpa.
Ó, na forma de cloridato de benzidamina é o principal ativo dos medicamentos com designação comercial Benflogin. Então ele é muito comercializado. É o princípio ativo dos medicamentos com designação comercial. É um analgésico anti-inflamatório não esteroidal. Quimicamente é relacionado com as pirazolonas e seu mecanismo de ação é a inibição da ciclooxigenase. A prostaglandina H2, síntese também conhecida como ciclooxigenase COX. Ciclox, né, os clocks, pulsos de hora, né, e ação. É uma glicoproteína dimérica integral da membrana encontrada predominantemente no retículo endoplasmático. Atua como efetor secundário na via metabólica da cascata de... No Brasil, devido ao uso abusivo e na apresentação do uso sistêmico, esta droga foi incluída na lista de substâncias sujeitas a controle especial pela Anvisa, exceto as formas farmacêuticas de uso tópico. Então a gente está falando bem dela por causa disso aqui, ó. Lista de substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial no Brasil. Porque não é em todo o país, né? É em alguns países. Bom, então era isso que a gente tinha para falar do Benflogin. Essa substância cloridrato de benzamina que é um anti-inflamatório, ou seja, ela ajuda a conectar o organismo ou a desconectar no sentido das reações, ajudando no efeito dopaminérgico, né, que o cérebro precisa. Às vezes, para se dopar frente a um estímulo que está muito grande, né? Mas também que sobre conhecimento e razão de alguns jovens sobre essas administrações, principalmente quando a gente tem grupos e a gente tem agentes que querem invadir os grupos. Eles começam a invadir os grupos de amigos, nas rodas de amigos, e oferecer essas substâncias para eliminarem algum tipo de líder de amizade, né? É complicado esse lado de ver, mas com o treino as pessoas começam a enxergar isso. Quem faz muito isso é quem enxerga por fora, né? Mas hoje em dia são muitas pessoas que se formam e conseguem observar por fora, porque a formação hoje em dia ela se tornou uma só um passatempo para o acadêmico ter um histórico para poder conseguir um emprego, né? Não se tornou o status que era antigamente, né? Da pessoa que formava, ela tinha um futuro garantido, isso, aquilo, né? Então a gente está... O futuro garantido que eu falo é condições financeiras para arcar com a família, né? Hoje em dia, muitas das pessoas que formam não conseguem emprego e nem dinheiro para serem independentes, né? É complicado. A gente vê muitas dificuldades no mundo de hoje, principal até para os formandos, né? Até para quem consegue formar. Complicado. Mas é isso aí. No vídeo de hoje a gente aprendeu mais sobre esse medicamento e no próximo vídeo a gente
a gente fala de mais de outro, né? Vou ficando por aqui, um abraço para vocês e fui!